no momento certo para fortalecer. Mas o que o Senhor está dizendo para você: eu estou com você. Amém, igreja? Aleluia. Olha que coisa linda. Eu estou com você. Aleluia. Vídeo começar, deixe seu like, confira se você está inscrito no canal e ao final compartilhe o vídeo. Em Juízes capítulo 6, tá? Eu quero ler uma passagem muito conhecida, aleluia. Em Juízes capítulo 6, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. O poder está em você, aleluia, glória a Deus. Do verso 14, que diz assim: então se virou o Senhor para ele e disse: vai nessa tua força e livra Israel da mão dos midianitas. Porventura, não te enviei eu? E ele disse: ai, Senhor meu, com que livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu o menor na casa de meu pai. Meus amados, aqui é um texto que fala de Gideão. Para quem o Senhor estava falando aqui? Para Gideão. Porque Israel tinha feito o mal que era aos olhos do Senhor, se desviou dos seus caminhos, se desviou, né, deixou de obedecer a Deus, deixou de exercer a fé. E Deus sempre avisa que quando a gente deixa Ele, quando nós não andamos na cobertura dEle, quando nós não praticamos a sua palavra, que a palavra dEle é vida, é poderosa. O que está escrito aqui nessas escrituras, se você pratica, você vive o poder de Deus. Aleluia. Amém, igreja? Isso aqui não é um livro de história, isso aqui é um livro, é um manual. É um manual do cristão, daquele que é servo de Deus, do manual do Filho de Deus, que conta tudo ao nosso respeito, tem tudo o que se deve fazer e o que não se deve fazer, tem tudo que alerta nossas vidas, as lutas que nós enfrentamos a cada dia, as tentações, as propostas do mundo, enfim, tudo o que desagrada a Deus e tudo o que agrada a Deus também. Aleluia. A Bíblia fala que os caminhos do Senhor são caminhos de paz, de delícias, de vitória. Aleluia. E Ele dá isso para nós no meio de um mundo cheio de aflições, porque está cheio de aflições, nós sabemos, por causa da independência de Deus, por causa do pecado do homem, por causa da maldade que se cresceu. E Deus, Ele sempre veio anunciando a sua salvação, Ele sempre vem anunciando o seu caminho, a fim de propor para nós uma vida de vitória, uma vida, não é, de prosperidade, de abundância na sua presença. Aleluia. Lógico que as lutas que enfrentamos são com o nosso bem-estar, o nosso problema, não é, de quem nós somos, da certeza de vida que temos. Aleluia. Por isso que nós vivemos incomodados, muitas vezes insatisfeitos. Muitas vezes você conquista alguma coisa, tem alguma coisa, você vê que aquela felicidade parece que é momentânea, você vê que aquele momento é uma alegria que passa, mas a alegria do Senhor é aquela que é diferente de você ter ou não ter, de você conquistar ou não, sabendo que com Deus a gente pode todas as coisas, sabendo que com Deus nós vivemos em todas as coisas deste mundo, tudo que nós precisamos, de todas as nossas necessidades. Ah, se nós tivéssemos noção de quando o Senhor falou: olha, vai, sede fecundo, domine a terra, sujeitai a ela, não é? Porque Deus deu isto para nós, o Senhor criou nossas vidas para sermos abundantes nesse sentido. Aleluia, glória a Jesus. Não é para nenhum problema derrubar a gente, vem muito forte, muitas coisas vêm sobre nós,
coisas da vida que acontecem, os problemas da nossa casa, os problemas de enfermidade, não é? As situações financeiras, a violência, a maldade, enfim, tantas coisas que eu e você temos vivido, temos visto, e só vamos conseguir resistir, irmãos, com uma base de vida. Nós cantamos aqui, pela fé nós podemos derrubar as muralhas, e a letra fala, eu estou firmado na fé, na base da fé. E a pergunta é, aonde você está firmado para suportar as aflições deste mundo? Aonde nós estamos baseados? Porque se você vê aí o que está oferecendo hoje em dia, que tipo de base? Como é que está as coisas por aí? A gente sabe, está vendo como está. Não só no Brasil, mas no mundo. Não é? Tantas coisas, tanta violência, tanta ganância humana, tantas coisas que têm acontecido, que têm provocado guerras, que têm provocado tantas bebedices, tantos vícios, tantas coisas, que o homem tem se perdido, o ser humano tem perdido isto, mas esta é a vida em Cristo, porque Deus não nos criou para vivermos escravo disso. Nós cantamos, não somos escravos do medo, aleluia, e nós somos um povo que não tem medo, aleluia, de nada nesta terra. Por quê? Se nós estivermos cheios e revestidos do poder de Deus, conhecendo a palavra do Senhor e o seu poder e praticando as santas escrituras, isso nos dá força, nos dá vitória para vencer, amém? Mas é como você praticar um exercício, é como você ser um atleta. Para você competir, você tem que treinar, você tem que ser ensinado e você praticar o que você está sendo ensinado. Não é assim, gente? Por exemplo, vamos fazer uma musculação, quem não faz aqui uma academia, no começo vai doer tudo, tem que ser devagar, não é? A gente não vai poder fazer de uma vez com tudo, mas nós vamos crescer. A palavra de Deus fala que nós, quando vamos para Ele, nos convertemos ao Senhor, nós somos como uma criança e tomamos o leite materno, mas depois de adulto nós comemos já a comida sólida, aleluia, é o crescimento. Tudo na nossa vida é uma questão de você praticar o que você tem conhecido, mas muitas vezes a gente pratica o que nós temos conhecido, que é ao contrário, o pecado, e nós ficamos escravos do pecado, e as coisas não começam a dar certo. E aqui foi essa história, o povo de Israel começou a praticar aquilo que Deus falou para não fazer, para não cometer, aleluia, mas aí eles ficaram escravos dos midianitas, e sabe o que acontecia? Nada dava certo. Eles trabalhavam, tinham a promessa de Deus, plantava, mas não conseguia colher com paz, porque os midianitas vinham e ajuntava com os amalequitas, vinha e destruía toda a plantação deles, matava os bois, os gados, estava querendo tirar todo o sustento deles, porque está escrito que o Senhor, por causa da desobediência deles, de fazer o que não agradou o Senhor, deixou os caminhos. Deus já tinha alertado, vocês ficarão expostos, entregues, e eles estavam entregues. Então, irmãos, nós ficamos entregues quando não praticamos a palavra do Senhor. Está aqui, aleluia. Jesus fala que Ele é a videira verdadeira, e aquele que está nele dá bons frutos, amém? É preciso você estar, praticar e estar na palavra de Deus para vencer, aleluia, amém, igreja? Aleluia. Não é assim na tua casa, você educa teu filho, você dá um bom crescimento, ele vai praticar o que ele viu na tua casa, só que vai confrontar com o que está vendo lá fora. Nós precisamos estar preparado, não é? Ensinados, praticar o que nós estamos sendo ensinados, porque lá fora vai querer ensinar outros tipos de práticas. E aqui, quando esse povo praticou a desobediência no Senhor, os midianitas vieram, Deus deixou entregue, e aí eles começaram a sofrer. Para pensar, nós desperdiçamos o poder que Deus tem dado para nós, aleluia, porque nós temos, irmãos, Deus deu o poder para nós, aleluia. Deus deu sabedoria para a gente, Deus deu criatividade para a gente, Deus deu força para a gente, aleluia. Deus nos dá a graça de nós movermos, aleluia.
mas como que eu estou usando esse poder? Como que eu estou fazendo? Outrora esse povo perdeu o poder, e tudo que eles estavam fazendo não ia para frente. Em conclusão, a Bíblia vai dizer aqui, né, a passagem diz que diante de tanta pressão, de tanto problema, até se reconhecerem, aí começaram a fazer o quê? Ô Senhor, meu Deus de poder, começaram a clamar. Não estamos mais aguentando esse sofrimento. E aí, clamaram, clamando, o Senhor envia um profeta e ele fala assim: olha, não temas, eu sou com vocês, mas bem que avisei, que se não estivessem nos meus caminhos, isso ia acontecer. Aleluia. Mas Deus é um Deus misericordioso, Ele avisa, e nós devemos dar muito graças ao Senhor pela misericórdia dEle. Quem conhece isso? Porque a Bíblia diz que as misericórdias do Senhor são imensas. As misericórdias do Senhor se renovam a cada dia por nossas vidas, e as misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos. Glória a Jesus. Um Deus que é tardio em irar-se, mas pronto a compadecer-se. Mas Ele ira, não é? Mas é tardio nisto, quer dizer, demorado. Aleluia. Ele dá muita chance, Ele dá muito tempo. Aleluia. Ele avisa bastante. As portas da igreja, não só dessa como de outras, irmãos, onde anuncia a verdade, a palavra, tem muitas portas abertas. Cada um está anunciando o que crê. As portas dos bar está anunciando aí o que crê nas bebidas, o que crê ali no que eles fazem, não é? Tem muitas portas abertas. Mas por isso que Jesus falou que Ele é o único caminho, a verdade e a vida. Aleluia, só provando isso. As portas estão abertas da salvação. Um dia vai se fechar, mas estão abertas. Ele está avisando, Ele está dando chance. E aí esse povo começou a clamar, e o Senhor responde para eles e fala: olha, eu é que vos fiz subir do Egito, e vos tirei da casa da servidão, e vos livrei da mão dos egípcios e da mão de todos quantos vos oprimiam, e os expulsei de diante de vós, e vos dei a sua terra. O que Deus está dizendo aqui? Olha, porque o povo estava clamando, falando: Deus esqueceu de mim. Muitas vezes a gente pensa: será que Deus, né, esqueceu de mim? Mas a gente que esqueceu dele. E ele vem falando aqui: olha aqui, ó, eu sou o Deus que não, né, vocês não lembram? Eu fiz isto. Eu abri o mar para vocês passarem, eu tirei da escravidão, eu expulsei todos os inimigos e eu dei a terra para vocês. Aleluia. E ele disse: eu sou o Senhor vosso Deus, não temais os deuses dos amorreus, em cuja terra habitais, contudo não destes ouvidos à minha voz. Mas diante do clamor, você veja que isso foi o motivo. Deus está mostrando o que aconteceu, é porque falei para vocês não fazerem isto, e foi feito. Não adorar esses deuses, e adoraram. Não cometerem tais práticas, mas praticaram o que não eu vos ensinei, o que eu falei para vocês não fazerem. Aleluia. Porque uma coisa é certa, queridos, a Bíblia fala, a palavra de Deus fala que as nossas obras nos seguem. Isso não é infalível. Quem planta, colhe, não tem jeito. Essa é uma coisa que está na natureza e acontece. Se você planta uma contenda na sua vida, você vai ver com cheio de contenda. Se você planta amor, você vai colher amor. Só que você sempre vai ter luta. Aleluia. Se você planta o bom respeito, o bom trato, você sempre vai ter paz. Amém, igreja? Aleluia. E aqui Deus falou para eles não fazerem, mas fizeram. Então, mas Deus é um Deus misericordioso, e Ele ouviu o clamor do coração, e glória a Jesus que quando nós fazemos a oração e com fé, crendo no Senhor Jesus, Ele nos ouve, Ele nos atende, e Ele tem o poder de reverter esta situação, de dar graça para nós, amém? Mas agora eu quero falar para você que eu comecei a ler esse versículo aqui, onde de repente aqui resumindo, para não ler tudo aqui, porque o tempo não vai permitir,
desse capítulo inteiro, mas a Bíblia fala que logo após o Senhor manda um anjo, aparece um anjo, e ele se assenta ali num certo local, chamado Ofra, que pertencia a Joás, a Abisrita e a Gideão, a seu filho, que estava malhando o trigo no largar para o pôr a salvo dos midianitas. Então quer dizer, aqui está dizendo que ele estava num lugar, numa terra, num momento onde tem uma família, e nessa família tem um cidadão chamado Gideão. Gideão. E ele estava fazendo o quê? Malhando trigo no largar, ou seja, as escondidas, tudo com precaução, para que os midianitas não, para esconder dos midianitas, para não, na hora que eles vierem, não tomarem aquilo, porque Israel estava se enfraquecendo, estava perdendo todo o seu poder, né, que tinha de plantação de gados, porque eles estavam destruindo tudo. Muitas vezes, igreja, quando nós não estamos no caminho certo, é aquilo, a gente trabalha, faz, coloca ali, dá todo esforço e não vai para frente. O que está acontecendo? E sempre tem uma destruição, sempre tem algo consumindo o que não era para consumir. Porque se nós estivermos fora da base, a Bíblia fala em vão, se o Senhor não for nossa base, em vão vigia o sentinela, ou seja, vai ser inútil o nosso trabalho. Não adianta eu trabalhar, puxar horas e horas, se eu não confiar no Senhor, não crer no Senhor, se eu não adorá-lo, se eu não estiver dentro de algo que Deus instituiu para estar, vai ser em vão. Tanto ganho, tantas coisas. E a Bíblia fala, não adianta eu ganhar tudo e perder a alma, perder a salvação. Inútil será o trabalho. Quanto desgaste, quanto sofrimento, aleluia. Sendo que a Bíblia fala que aqueles que confiam no Senhor enquanto dormem, Deus os sustenta, Deus cuida do seu dia. Oh, que palavra gostosa, amém? Eu posso pôr a cabeça no travesseiro, muita gente vai com preocupação, são as lutas, mas se você confia no Senhor, você vai dormir, porque Deus já está cuidando do seu dia de amanhã, Ele já está suprindo as suas necessidades, aleluia. E aí então, esse anjo chega e vê Gideão, e chega lá e fala, olha só, aqui no versículo 14, então se virou o Senhor para ele e disse, vai nesta tua força e livra Israel dos midianitas, porventura não te enviei eu? Nós vemos aqui, não é? Mas ele responde aqui, ó, aí vem Gideão e disse ele, ai Senhor meu, com que eu vou livrar Israel? Minha família é tão pobre, é simples, humilde, não é uma família conhecida, não é de fama, não é uma família treinada à guerra, nós não temos valores algum, Senhor, e eu, além disso, sou o menor da minha família. Glória a Deus. Diante de uma ordem, você vê que Deus, Ele sempre mostra o tanto que Ele é poderoso, e o que Ele procura é uma pessoa de coração quebrantado, um coração humilde, simples, e geralmente essa pessoa é aquela que ninguém diz que é, que será, que vai ser, mas para Deus Ele vê que é, vai ser e assim será. Aleluia. Não sei qual a situação que você está vivendo, mas Deus sabe. Talvez você se sinta lá fraquinho, lá embaixo e sem condição de nada, mas se o teu coração estiver voltado para o Senhor, grande é o poder que está na sua vida, porque Deus gosta de pegar as pequenas coisas para torná-las grandes. Essa é a história. Lembra aqui da fé do grão de mostarda? Isso aqui está cheio de grão de mostarda, para quem não sabe o que é, mas está aqui, ó. Grãozinho de mostarda. Se eu tirar aqui, você vê o tamanho do grãozinho onde Jesus falou. Você tem um pouquinho de fé do tamanho de um grão de mostarda. A comparação do Senhor é isso, é muito pequeno, mas esta fé pequena pode mover montanhas, aleluia. Esta fé pequena pode abrir mares, esta fé pequena pode passar por meio do fogo, esta fé pequena pode curar
enfermidades, doença. Esta fé pequena pode salvar a sua vida, aleluia. Porque Deus se agrada de quem tem fé, aleluia. De quem confia, mas a fé verdadeira, a fé no único propósito, no único Senhor e Salvador, porque as bênçãos do Senhor é aquelas que enriquecem e não acrescentam dores, aleluia. Glória a Jesus. E ele faz aqui um chamado para Gideão, e eu quero só aqui falar para você, tomar cuidado com isto. Se nós muitas vezes não fazemos isso, o Senhor pega, o povo clama, ele vem, chega e fala para Gideão, que Gideão também fazia parte desse clamor, e fala: Gideão, vai nesta tua força, porque você vai livrar o Israel de todos eles, de todos esses inimigos. Mas qual é a atitude na hora que o Senhor fala? Qual é a reação de Gideão? Nós temos uma ordem, um comando de Deus, e no versículo 15, Gideão, ele apresenta o que? Uma desculpa para o Senhor, e ele fala: oxe, ô Senhor, mas como que eu vou livrar? Daí, a minha família é assim, este é assim, e eu também sou menor. Preste bem atenção, eu falei, e colocando que Deus pega o menor, Deus olha o coração da pessoa. Aleluia. Às vezes nós provamos derrotas na nossa vida, colhemos derrota ao invés de colher vitória, porque quando Deus dá uma ordem, fala para você agir, a gente olha para a nossa situação e fala: como que eu vou fazer? E o Senhor, Ele não espera, Ele não quer ver isso, Ele sabe que nós vamos fazer, mas o que Ele espera e acredita e aposta e incentiva o meu e o teu coração é que você creia e dê passos, porque dar passos, agir e ação na fé é com a gente, milagre é com Ele, mas só vai acontecer se eu der passo. Se eu entender aquilo que Deus está falando, se eu ouvir o que o Senhor está falando. E eu tenho dito aqui, a fé é uma situação que vem em situações desconfortáveis. Qual é o desconforto? Como é que pode? Gideão olhou e falou assim: poxa, espera aí. Vem uma, porque a Bíblia diz, eles vinham em multidões, era incontável, e destruía toda a lavoura, todos os gados. Era incontável. Preste bem atenção. Às vezes levanta problema na nossa vida, e de uma tal forma que você não consegue nem saber de onde vem, que vem tanta coisa, que a gente fica perdido. Preste bem atenção na comparação, no que era o problema que ele estava vivendo. A gente olha para o problema, e a Bíblia fala no Salmo 121, né? Famoso Salmo 121, olha, eu elevo meus olhos para o monte e digo: da onde me virá o socorro? É a nossa primeira reação. E queridos, isso sempre vai acontecer, você vai ter que olhar. Nós estamos com o olho lá, mas o negócio é agora a reação sua diante deste problema, que vai provocar esta reação, uma ação. Ou crê ou não crê. Ou para no meio do caminho, fica no meio do muro, não sabe para que lado cair, não sabe se vai para trás, se vai para frente, se vai para a esquerda, se vai para a direita. Com Deus, nós sabemos para onde nós vamos. E lá o salmista vai dizer: eu elevo meus olhos para os céus e sei que de lá vem o meu socorro. Pode ser a situação que for, queridos, na fé tudo é impossível, e você pode romper em fé nessa noite. Mais uma vez, aleluia. Nós podemos romper em fé, aleluia. Atingir limites, quebrar muralhas, mesmo como cantamos aqui. Não há muralhas, não há. Tudo é possível ao que crê. E isto, o Senhor está ministrando nesta noite para falar isso para você. O quê? Não dá desculpa que você, eu tenho isso, tenho aquilo, eu não faço por causa disso. Preste bem atenção. O que Deus pediu para Gideão: vai nesta tua. A força era de quem? Tua força. De quem é?
de Gideão. O Senhor falou, vai, não é na minha força. Está escrito aqui? O Senhor falou, vai na minha força. O Senhor não falou isso. Ué, mas como que eu vou conseguindo na minha força? Nós temos uma força. Ah, tem sim. Tem. Aleluia. Deus procura esta força que está em você e Ele fala, vai nesta tua força. E o Senhor incentiva esta tua força. Ele sabe quando Ele vai falar para você ir na tua força, Ele está pedindo um passo para você. Ele não está falando em questão muscular, física, em tanto que levanta de peso. Ele está falando numa força de ânimo. Amém? Força de ânimo. Uma força para agir, aleluia. Porque aí sim, Ele vai nos fortalecer. Aleluia. Preste bem atenção. Muitas vezes a gente fica esperando vir um grande apóstolo, um profeta, aquele que ora, aquele que, sabe, ele vai me ungir. Diante dessa situação, eu vou ficar forte, eu preciso receber uma oração para sair aqui. Irmãos, não, o poder está em você. É óbvio que vai orar, oração sim para fortalecer você, mas isso não deve ser o seu apoio tem que ser no Senhor. Porque se não tiver ninguém para orar naquele momento por você, e você está no meio, cercado pelos inimigos, pela depressão, está cercado pela tristeza, pelo desespero, pelo momento que você tem que decidir, não vai ter ninguém para te ajudar, onde vai ser tua base? Não vai ter ninguém para orar para você, onde vai ser tua base? Você tem o Senhor que está com você. Aleluia. O pastor não vai estar lá naquele momento com você. Você vai ligar, ele não vai poder atender. E perdeu a guerra por causa disso, porque só a oração do apóstolo, do bispo, do pastor, do missionário, do profeta é que vai salvar? Não, irmãos. Eles têm o poder sim, há uma unção, uma graça que ministra na vida das pessoas muito caída. No momento certo para fortalecer, mas o que o Senhor está dizendo para você, eu estou com você, amém, igreja, aleluia, olha que coisa linda, eu estou com você, aleluia, como o Senhor falou, eu estou com você, Gideão, aleluia, o Senhor está pronto para te dar vitória, aleluia, para derrubar batalhões na sua vida que tem se levantado, seja a enfermidade, seja a notícia do médico que não vai para frente, seja as dependências de remédio, seja esse momento de crise financeira, seja o que for, nós vamos enfrentar tudo, mas o Senhor vai te dar a vitória para você, para não afetar os seus ânimos, a sua alma, aleluia, e tirar a sua fé. Você crê nisso? Aleluia. O Senhor te convida a crer nisso. Muitas vezes nós sofremos, preste bem atenção, colhemos derrota por causa das nossas desculpas. Era o que estava falando aqui, Gideão podia colher a vitória, mesmo a derrota, e mesmo assim o Senhor falou com ele, tornou-lhe o Senhor, e disse, já que eu estou contigo, ferirás os midianitas como se fosse um só homem. Presta bem atenção, igreja gloriosa, amada e preciosa, preste bem atenção. O Senhor estava incentivando a fé de Gideão e a força, a tomada de decisão dele, a ir na força que ele tinha. Amém, igreja? Aleluia. O Senhor pede um passo para você, uma ação Ele pede para nós, e é pela fé. Obrigado por assistir. Se inscreva e deixe o like para que o vídeo chegue a mais pessoas. Também não esqueça de dar sua oferta ou dízimo e nos ajudar. Muito obrigado e Deus te abençoe. Até a próxima.